No nosso exercício número 5, vamos fazer o dimensionamento de um pilar de betão armado. Para o efeito, vamos utilizar a geometria modelada no nosso exemplo, no nosso exercício número 4, e que está aqui já aberto no programa Trical. Como sempre, vamos colocar todos os computadores com as mesmas condições de cálculo através da função fecheiro opções por defeito. Seguidamente, vamos ativar algumas das opções que para nós são importantes. Clicando na tecla F1 e F2, ativamos a numeração dos nós e a numeração das barras. Clicando na tecla F5 ou na função desenhar ações, ativamos a representação das cargas. Clicando na tecla F6 e Shift F6, ativamos a representação do nome da secção e o corte da secção. Vamos então começar por calcular novamente os esforços do nosso pilar. Vamos fazer cálculo, esforços, calcular. Podemos verificar a geometria para confirmar que não existem erros, não existem. O cálculo continua e finaliza. Seguidamente, vamos fazer então o dimensionamento das armaduras do nosso pilar. De referir que estamos a trabalhar com opções por defeito, portanto os materiais e as opções dos varões a utilizar estão pré-definidas e eu não vou mexer nessas opções. Vamos então pedir cálculo, armadura de barras, calcular. O programa indica-me que não existem pórticos definidos, vamos calcular apenas a armadura de uma barra e eu vou indicar OK. Armadura incorreta, solicite erros. Vamos então a cálculo, armadura de barras e pedir para listar erros. E verificamos que os erros que existem estão relacionados com a resistência ao fogo deste nosso pilar. No entanto, não é objetivo deste exercício realizarmos a análise ao fogo do pilar, portanto eu vou ignorar este erro e analisar o meu pilar. Para o efeito, eu vou começar por ativar aqui a renderização do pilar e calcular a tabela global de fabricação. Nas opções de renderização, vou também pedir ao programa para desenhar o modelo arame, para desenhar as arestas do pilar e vou colocar um grau de transparência em todos os elementos estruturais, escrevendo 0,5 no fator de transparência desses mesmos elementos estruturais que aqui aparecem representados. Isto porque o Tricalc tem a possibilidade de discretizar a armadura do pilar em 3D e, portanto, conseguiremos ver assim a armadura resultante do nosso dimensionamento. Além da visualização em 3D das armaduras do pilar, é possível também obter a pormenorização em quadro de pilares, em desenho 2D. Aqui está um X a indicar que existem problemas com este pilar, nomeadamente a comprovação ao fogo, e depois aqui um quadro de pilares homogeneizado por tipos. Com o botão direito do rato, eu tenho a possibilidade de entrar nas opções de representação do quadro de pilares. Com isso, eu tenho a possibilidade de pedir um formato de quadro de pilares completo, sem homogeneização por tipos, uma vez que só temos um pilar. Escolher a opção de estrutura completa e a organização em linhas ou colunas, consoante prefira. Clico em OK e vejam que a representação passou a ser não homogeneizada, aparecendo aqui
o pilar. De referir que existem estes ícones, aumentar e reduzir a fonte, que estão presentes na barra de ícones outros, que permitem, de uma forma interativa, aumentar ou diminuir o tamanho das letras e, portanto, a secção aparecer numa proporção maior ou menor relativamente às letras. Vou deixar ficar assim. Com o botão direito do rato, posso ainda personalizar outras situações. Uma delas é a possibilidade de desenhar a disposição vertical da armadura. Portanto, quando eu ativo o desenhar de disposição vertical, a representação do quadro de pilares passa a incluir um desenho do varão desde a cota 0 até à cota 300, incluindo a informação da armadura e dos estribos. Passa também a representar em separado os estribos a colocar neste pilar. Mais uma vez, interativamente, eu posso aumentar o tamanho das letras e diminuir a proporção entre a parte gráfica e a parte de texto. Ainda com o botão direito do rato, eu tenho a possibilidade de retocar as armaduras do pilar. Posso apagar marca de erro, por exemplo, e posso retocar a armadura de pilares. Para o efeito, eu posso clicar no pilar e ter acesso a uma caixa de diálogo que me mostra a armadura do pilar. Me indica aqui que são 4 varões de 16 nos cantos e sem a colocação de qualquer reforço adicional. E que o estribo é um estribo de 8 com 2 ramos numa e noutra direção e espaçamentos de 15 cm ao longo dos 3 metros de pilar. Existe um segundo separador onde eu consigo obter então informação ainda mais detalhada sobre o nosso pilar. Esta segunda janela coloca-me aqui a visualização do ábaco da flexão composta desviada. Temos aqui o eixo do esforço axial, que vai desde a parte negativa, compressões, até à parte positiva. E tem a sua origem aqui. Vemos claramente que, no caso dos pilares, nós temos um eixo positivo muito maior do que o eixo negativo. Ou seja, neste gráfico, a parte N- são trações e a parte N+ representam as compressões. Portanto, o pilar resiste menos às trações e mais às compressões. Depois, o ábaco apresenta ainda um eixo para os momentos em Z e para os momentos em Y, para fazermos então a análise da flexão composta desviada. Em função das combinações realizadas, o programa vai me permitir analisar a combinação que tem o esforço de máxima compressão, a combinação que tem o esforço da máxima tração, a combinação que tem o máximo momento em Z, a combinação que tem o máximo momento em Y e aquela que foi a condicionante da armadura do pilar, denominada aqui como combinação péssima. Depois, o programa vai mostrar informação relevante sobre o dimensionamento realizado, nomeadamente o coeficiente de aproveitamento do pilar, quanto é que ele está a trabalhar, quanto é que ele está a ser aproveitado, e neste caso temos aqui 78% de aproveitamento. Portanto, temos se calhar um pré-dimensionamento exagerado para aquilo que são os esforços atuantes no pilar. Normalmente, quando o pré-dimensionamento está bem realizado, este grau de aproveitamento andará, esta percentagem de aproveitamento andará dos 95% para cima.
Vai-me indicar também aqui que o pilar tem 3 metros de comprimento. Vai-me indicar os valores do axial de compressão e do axial resistente, o atuante e o resistente. Vai-me colocar aqui também o momento fletor em Z atuante e o resistente. E em Y, o atuante e o resistente. Nós não temos qualquer momento em Y, apenas colocamos uma força horizontal segundo X e, portanto, o único momento que irá produzir-se é no eixo Z principal do pilar. Depois dá-me informação também coeficientes de majoração, da percentagem de aço da armadura longitudinal, da quantia geométrica mínima, compara as duas. Dá-me informação da esbelteza limite, num e noutro eixo. Dá-me os fatores de comprimento em curvadura, o dobro, porque o pilar está em consola, não tem qualquer travamento na sua parte superior. Dá-me os comprimentos em curvadura, 6 metros. Dá-me as densidades elásticas acidentais de primeira ordem e de segunda ordem consideradas, bem como a densidade de fluência e total. E dá-me também, em termos de armadura transversal, informação da resistência ao esforço transverso, 9,14 de aproveitamento. Dá-me o transverso atuante e o transverso resistente. E dá-me também, na outra direção, o aproveitamento, o transverso atuante, que não existe, o transverso resistente e o torçor, que não existe, também não temos momento de torçor, nem nenhuma carga que provoque torção no pilar, o torçor resistente e, portanto, se verifica ou não. Como é que se chega a este coeficiente de aproveitamento? É simples. O programa vai, a partir da origem da flexão composta desviada, traçar uma reta que passa pelo axial atuante, pelo momento fletor em Z atuante e pelo momento fletor em Y atuante. Depois prolonga essa reta até encontrar o limite do aba e compara o comprimento até à parte atuante sobre o comprimento até à parte limite do ábaco, ou seja, a parte resistente. Ou seja, se prolongarmos o axial que era de 0,1 pode continuar a ser 0,1, o momento que era de 45 podia ir até 57, prolongando a reta, e o y que era de 0 mantém-se em 0, evidentemente. Okay? Portanto, partindo da origem do ábaco, passando pelo triênio da solicitação, esforço axial mais o momento fletor em Z e o momento fletor em Y, e continuando até ao limite do ábaco, consegue-se obter então este aproveitamento que aqui está. De referir que era possível modificar-se aqui as armaduras e experimentar outras soluções, mas o algoritmo de dimensionamento do programa Trical terá colocado a armadura mais adequada, tendo em conta as disposições regulamentares e os esforços atuantes. Voltando ao quadro de pilares, com o botão direito do rato, vou sair do modo 2D, o modo desenho, e voltar ao nosso modelo tridimensional. Vou aproveitar para introduzir aqui um elemento adicional, através da função geometria sapata introduzir isolada. Vou deixar ficar as opções por defeito, tensão resistente do terreno, características da sapata, se é flexível, se é rígida, as que estão pré-definidas, nas opções pré-definidas que nós selecionamos, e vou pedir novamente para realizar o cálculo do nosso pilar. Desta vez vou escolher a opção de cálculo automático, mudar o cálculo para uma vez e pedir para calcular, além dos esforços, as armaduras das barras, as fundações, as lajes aligeradas e a tabela global de fabricação de armaduras em 3D. Aceitar, ele diz-me que vou perder o cálculo anterior, tudo bem, e realizar então
o cálculo. Mais uma vez vai-nos aparecer o erro das opções de cálculo ao fogo, que eu vou ignorar, e aqui está a representação do nosso pilar, já com as armaduras das chapatas, as armaduras de esperas e a armadura do pilar, aqui representada também tridimensionalmente. Poderíamos recorrer à função de arbitrar para visualizar o detalhamento da armadura 3D segundo qualquer perspectiva que quiséssemos. Carregar na tecla Escape, recentrar a imagem e indicar também que era possível exportar como modelo BIM a nossa estrutura com a pormenorização das armaduras em 3D no nosso modelo. Finalmente, para terminar este exemplo, este exercício, mostrar que existem listagens que permitem também, a nível de pilares, obter os esforços e as armaduras dos pilares. Se eu clicar aqui no pilar, vai-me aparecer aqui uma listagem que inclui o número do pilar, o nome, se existisse nome atribuído, e depois os vários níveis dos pilares. Neste caso o pilar tem só uma altura, portanto aparece aqui da cota 0 à cota 300. Uma secção de 30 por 40 com 3 metros de comprimento. O comprimento em curvadura que foi assumido foram 6 metros, uma vez que não temos travamento no topo do pilar e utilizou-se o fator de comprimento em curvadura de 2. As esbeltezas e depois, em flexão composta desviada, aqui está o nosso esforço axial, o nosso momento em Z e o nosso momento em Y. Para o maior momento em Z também o nosso esforço axial, o nosso MZD e o nosso momento em Y. Isto tendo em conta já, evidentemente, as excentricidades. Já não é só o cálculo de esforços normais, mas sim o dimensionamento de armaduras tendo em conta as excentricidades. O momento em Y, 36. Maior momento em Y, portanto esforço axial 36, MZ 2,34 e o MY 2,88. E portanto, depois também informação daquela que foi a condicionante da armadura do pilar, que é esforço axial de 0,01, momento em Z de 45 e momento em Y de 0. Área de aço resultante, que são 4 varões de 16 e estribo de 8 afastado de 15. Portanto, uma listagem para justificação do dimensionamento dos pilares. Terminamos assim o nosso exercício.